Oi, gente, boa tarde. Eu só vou reforçar e adiantar um pedido que a Renata vai fazer, com certeza. Quem não se sentir tímido, chega mais para frente. As pessoas que estão muito lá atrás. É bom a gente... Essa semana de integração, então vamos nos integrar, ficar mais próximos. Dar alguns recados para vocês. Hoje, ao final da palestra, a gente tem sorteio de novo. Então, está todo mundo aí com o celular na mão para a gente fazer o sorteio direto da PGJ. E também lembrar que, ao final, a gente tem 3 oficinas. Oficina de bordado, oficina de origami e oficina de bijuterias. Então, não vão embora, continuem aqui com a gente. Hoje a gente vai falar, a Renata vai falar com vocês, sobre diálogos saudáveis, um tema que é super importante não só para as nossas comunicações no trabalho, mas para toda a vida, né? A Renata, ela é especialista em autoconhecimento e ela atua profissionalmente há 15 anos com ferramentas como a yoga, a ayurveda e meditação, no Brasil, na Índia e nos Estados Unidos. Ela desenvolveu palestras, cursos e programas relacionados ao tema de cultura da paz, mediação de conflitos e autoconhecimento. E, desde 2003, é coordenadora no projeto Aparigraha, que oferece yoga como ferramenta de transformação para meninas em privação de liberdade na Fundação Casa, assim como técnicas de autogerenciamento das emoções e valores. Em 2016, ela fundou o Instituto Mundo Aflora, uma organização social geradora de oportunidades para adolescentes em conflitos com a lei. Renata, obrigada. Está funcionando, né? Está funcionando. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. É uma honra estar aqui com vocês, dividindo um pouco desse conhecimento que eu aprendi por pura necessidade. Descobri um pouco que eu me conhecia muito, mas eu não conseguia verbalizar as coisas da forma que gerasse conexão com as pessoas e que, às vezes, gerava mais conflito do que resoluções. E eu fui estudar um pouco mais a fundo como é que eu poderia me comunicar, expressar o que eu realmente sentia, pensava e via. Então, eu gostaria de fazer mais uma vez um pedido e um convite, se vocês quiserem chegar um pouco mais para frente, inclusive para algumas dinâmicas que a gente vai fazer ao longo dessa conversa. Obrigada. A gente vai falar muito sobre conexão. Então, quanto mais eu me sentir conectada com vocês, mais feliz eu também sinto. Eu gostaria de começar hoje fazendo um convite para vocês, um convite de prática. Porque toda comunicação, a teoria, ela só funciona na prática. Então, hoje a gente vai tentar praticar um pouco da comunicação. E eu queria começar fazendo um exercício de presença, né? De convidar vocês a fecharem os olhos e a gente respirar para a mente chegar onde o nosso corpo está. Porque comunicação, ela precisa de presença. Então, para a gente honrar o tempo que vocês estão aqui, que vocês se dispuseram a estar aqui comigo, então, para a gente estar presente. Então, vou pedir para vocês fecharem os seus olhos, sentir a sola dos seus pés em contato com o chão. Percebe como é que está a sua respiração. Se ela está curta, se está longa. Se está mais no peito ou mais na barriga.
E convida a sua mente para ficar no seu corpo. Percebendo a sua presença. Como você está agora. Inspira profundamente. E na expiração, busca relaxar um pouco mais o seu corpo e a sua mente. Onde você coloca os seus 2 pés nesse instante, neste momento. E se conecta com a vida que tem em você agora. E eu vou ler um texto para vocês, para dar um pouco o tom do que a gente vai trocar hoje. Palavras são janelas. De Ruth Bebermeyer. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa, antes que eu fale com mágoa ou medo, antes que eu erga aquela muralha de palavras, me responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou são paredes? Elas nos condenam ou nos libertam? Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar? Se pareci menosprezar você, se você sentiu que eu não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras o sentimento que compartilhamos. Quando você se sentir à vontade, abre os seus olhos. Então, boa tarde de novo. Acho que agora todo mundo está presente. Pelo menos o convite foi esse. Eu queria me apresentar de uma forma diferente também. Eu me chamo Renata Mendes. Eu gosto de sol, mar, arco-íris. Eu sou vegetariana. Gosto de tomar um vinho de vez em quando. Eu gosto de festa, sou movida pelo coração. Gosto de surfar, de música, de viajar, de tirar foto de viagem. Eu gosto de andar de barco. Eu sou metade brasileira, metade italiana. Eu preciso dormir 8 horas. Eu sou sagitariana. Eu adoro ressignificar as coisas. E eu gosto de um pôr do sol, uma lua cheia. E eu sou muito grata pelo privilégio de estar viva.
E eu gostaria de fazer um exercício com vocês, só para a gente já quebrar o gelo. Todo mundo se conhece aqui? Em que nível? Gostei da pergunta. Eu gostaria de fazer um convite para umas... Se não todo mundo quiser participar, mas algumas pessoas que levantassem a sua mão, falassem seu nome e dissesse uma coisa que normalmente as pessoas... Normalmente uma coisa que você não fala quando você se apresenta. Então, eu falei várias. Quem quiser se sentir à vontade, pode levantar a mão, falar o nome em voz alta. Posso até te dar o microfone. Ótimo. E falar uma coisa que normalmente você não fala sobre você. Ângela e adora Netflix. Adorei também. Quem mais? Lígia também adora Netflix. Mais alguém que quer se apresentar e falar uma coisa que normalmente você não falaria sobre você? Bel e ama Santa Catarina. Ótimo. Mais alguém? Vamos lá. Eliane e adora música clássica. Ó, até arrepiei. Mais alguém? Desculpa. Sueli. Sueli, e você esconde os seus medos. Que corajoso. Obrigada. José Luiz e não viaja de avião de jeito nenhum. Uau! Quem mais? Eu vi uma mão levantada. Eu não quero colocar pressão, tá, gente? Tá bom. A gente pode dar sequência? Ótimo. Então, a gente veio falar sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta, eu gosto muito de usar essa palavra, né? Não violenta. Não violenta é uma das palavras que a gente pode usar para relacionar. É uma palavra em sânscrito. Como vocês ouviram no começo, eu sou professora de yoga, então eu estudo tradição védica há mais de 15 anos. E, por um acaso ou por uma loucura, não sei, eu estudei sânscrito, que é uma linguagem super antiga. E tem uma palavra que a gente usa muito que se chama ahimsa, que significa não violência. Mas quando a gente traduz isso, a gente perde um pouco. Então, a ahimsa significa ausência. O A na frente do himsa significa ausência. Então, é a ausência da violência. Quando a violência ela não está presente. A gente pode chamar isso de paz, só que tem outra palavra para isso, que em sânscrito se chama shanti. Então, a não violência é uma forma de comunicar onde a gente se conecta. Então, quem foi o precursor dessa forma de se comunicar, que não necessariamente é fala, foi o Marshall Rosenberg, e ele disse que tudo que integrou a comunicação não violenta é conhecido há séculos em termos de consciência, comunicação, linguagem, habilidades em usar o poder para termos empatia com nós mesmos, com os outros, mesmo em condições desafiadoras. Vocês encontraram alguma palavra aqui que pode ser... Nossa, nunca tinha pensado sobre isso. Quando eu li essa frase... Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Empatia. Nós mesmos. Empatia com nós mesmos? Desculpa? É bom se amar. Quando eu li isso pela primeira vez,
a primeira palavra que me veio muito na mente foi usar o poder. Oi? Como assim usar poder, né? Poder eu sempre vi como uma coisa ruim. Mas aí, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a ver, não, o poder é uma coisa que todo mundo tem. E que lindo a gente poder usar ele da forma que a gente escolhe. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente pensa em 3 esferas, que não são círculos independentes. Eles são círculos completamente dependentes, que eles fazem essas intersecções. Então, comunicação é todos os diálogos que a gente cria dentro de nós, todos os diálogos que a gente cria entre nós e todos os diálogos que a gente cria ao nosso redor. Então, a gente sempre vai trabalhar e pensar nessas 3 esferas. O que acontece dentro da gente, entre a gente e ao nosso redor, como uma coisa sistêmica, nossa sociedade, por exemplo. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, porque vocês têm um papel fundamental dentro da sociedade, de contribuição muito grande. Então, quando a gente sabe usar o nosso poder de decisão, saber o que a gente pensa e os nossos diálogos internos, como eles refletem na forma como a gente vive e a nossa sociedade vive, a gente pode mudar. A gente pode mudar tudo. E isso está nas nossas mãos, no nosso poder. Então, tudo que a gente for pensar em comunicação não violenta, a gente sempre vai tentar checar com a gente, e isso como reflete com o outro, e como reflete ao nosso redor. Quando a gente mantém a conexão com a gente, normalmente a gente consegue manter conexão com o outro. E isso faz com que a gente se sinta pertencente a uma coisa só. O que é a comunicação? Alguém tem alguma sugestão? Uma troca? Uma troca dos 2 sentidos. Oi? Forma de expressão. Que mais? Eu vou começar a andar aqui também. Alguém tem mais alguma sugestão? Fazer-se entender. Fazer-se entender. Que mais? Um meio de chegar ao outro. Gente, eu vou embora. Vocês já sabem tudo. Comunicação, o que eu emito e o que você recebe. E não necessariamente o que eu emito é o que você recebe. Um acordo que faz sentido para ambos os lados. É criar formas de se expressar para fazer sentido para o outro. Como aqui. É uma coisa viva, como uma dança. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: as melhores conversas são aquelas que a gente sabe como vai começar, mas não sabe como vão terminar. Co-construção de sentidos. Isso envolve uma qualidade de ouvir que necessariamente incomoda. Vocês sabem o que significa a palavra incômodo? A etimologia da palavra incômodo. Alguém sabe? Incômodo significa in, separa, cômodo. Sair de um cômodo e ir para o outro. Então, quando a gente conversa com alguém, necessariamente a gente sai da nossa perspectiva e vai para a perspectiva do outro. Se isso não acontece, se isso não causa incômodo, não houve comunicação.
E a gente não gosta de incômodo, né? E quando a gente se sente incomodada, é como um universo se abre. Por isso que a gente fala bastante em empatia dentro da comunicação não violenta. E o que é a comunicação não violenta? Alguma sugestão? Tá bom, eu vou dar a primeira, vai. É um estado de compaixão e intenção, onde a gente conecta a nossa mente. Quem tem a mente agitada, bem doidona? Ninguém, só 2 pessoas, 3, 4, 5, vai, graças a Deus, não estou sozinha. Conectar essa cabeça com o coração, com o que eu sinto, com o que é importante para mim. Conectar com outro ser humano. Estava conversando com a Má, um pouco antes de a gente entrar, que quando a gente conversa, quando a gente dialoga, a gente não dialoga com o marido com a mulher, ou a mulher com o marido, ou a mulher com a mulher, ou o chefe com o funcionário, ou o filho com a mãe, ou o professor com o estudante. A gente dialoga com o ser humano que tem com a gente, na nossa frente. Porque esses papéis não dialogam. O que dialoga é ser humano. Então, conectar com um outro ser humano e também com a nossa humanidade. Honrar os valores humanos. O que é importante para você? Oi? A gente vai fazer uma brincadeira daqui a pouco, que a gente vai ver o que é vai ilustrar um pouco o que é importante, que é o que a gente chama de necessidades dentro da comunicação não violenta. Necessidades versus a estratégia. Opa. Curar as relações. Quando a gente dialoga, a gente se expressa. E a comunicação não violenta, ela cria um ambiente de cura. Porque todo mundo quer ser escutado e ser visto. Tem alguém aqui que não quer ser escutado ou ser visto? Eu quero ser escutada e ser vista. E é importante para mim, como ser humano. Então, para estruturar um pouco o que é a comunicação não violenta, a gente sempre usa 2 coisas que são muito importantes, que é a escuta empática com a fala honesta. E tem 4 pilares que a gente usa, a gente transita, que é falar observações, deixando de lado os julgamentos, as classificações que a gente faz sobre fatos. E a gente expressa os nossos sentimentos. Fala e identifica as nossas necessidades, o que é importante para a gente. E como que a gente consegue fazer pedidos claros e efetivos. Isso não é demais? Eu achei demais quando eu vi essa estrutura aqui. Eu falei, jura que eu vou falar fatos, falar das minhas emoções, o que é importante para mim, e ainda vou pedir alguma coisa? Que incrível! Que ótimo! Então, essa é a estrutura. E essa fala honesta é honrar a vida que tem dentro de mim. Eu realmente falar o que é importante para mim. Porque senão a vida começa a murchar. E eu começo a me sentir desconectado de mim e das pessoas que estão ao meu redor. E eu posso correr o grande risco de achar que eu ou o outro não é ser humano. E quando eu vejo o outro como não ser humano, eu posso tirar a vida dele. O meu é mais importante do que ele.
Então, quando a gente nivela todo mundo pela humanidade, fica mais fácil da gente gerar essa troca e essa conexão. Vamos falar sobre empatia. A empatia, ela nutre uma das necessidades que é bem-estar. E ela exige, ela precisa de presença. E como a gente falou, como eu mostrei anteriormente, a empatia é com a gente e depois com o outro. Se a gente não tem autoempatia, fica impossível acolher o outro. Se a gente não tem espaço dentro da gente, para a gente, das nossas necessidades, do que é importante para a gente, como é que a gente pode conseguir fazer isso com o outro? A gente vai lá e dá uma explodida, solta uma palavra torta. Normalmente são as pessoas mais próximas que recebem isso. Então, eu queria que vocês parassem um instante para pensar essa questão da autoempatia. O que o teu corpo quer agora? Já. Valendo. Respeitar a vida em mim. Remover os rótulos. Ah, mas eu sou ansiosa. Ah, mas essas coisas sempre acontecem comigo. Eu sou azarada. Essas vozes que falam na nossa cabeça, que ficam tirando, colocando a gente em algumas caixinhas, e a gente vai acreditando. Então, remover esses rótulos. O autocuidado, ele diminui a violência. Quanto mais a gente permite se cuidar, menos violento a gente se torna. Não é demais isso? Eu achei demais isso, porque coloca a gente no centro da roda. Então, queria que vocês tomassem um instante para pensar o que é importante para vocês agora. O que teu corpo precisa? O que é respeitar? Seja respeitoso, se veja com respeito. A palavra respeito, ela é uma outra palavra muito bonita que fala respecto, que é se olhar novamente. A gente muda. O tempo todo a gente muda. Quando a gente troca e conversa com alguém, a gente se torna outra pessoa, trouxe uma outra visão. E a gente já não é mais aquela visão que tinha antes daquela conexão. Então, toda vez que a gente tem algo que muda a gente tem que se olhar de novo. A gente não é mais aquela pessoa de antigamente. Alguém aqui já percebeu uma grande mudança através de um contato, uma fala, alguma coisa? Você gostaria de dividir para a gente? Não, tá bom. Então, as nossas relações, elas causam respeito. E quando a gente tem um olhar respeitoso com a gente também tem um olhar respeitoso com o outro. Então, e a empatia com o outro é a empatia com o outro é a capacidade de acender em mim o que já existe pela experiência do outro como uma experiência nossa, o que nos pertence. Então, quando a gente se conecta com o outro, isso já não é mais do outro, é o nosso. E a gente entra naquele outro círculo, que não é só eu, é a gente. E sentir com o outro incomoda. Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer. E a gente só sente junto. Então, uma das frases que eu gosto muito, Martin Luther King, que as nossas vidas começam a terminar no dia em que nos calamos sobre as coisas que realmente importam. Então, Martin fazendo a abertura disso, grande amigo, eu gostaria de perguntar para vocês que, se cada um pudesse falar uma coisa, o que é realmente importante para você? Se puder levantar a mão e fala.
O que é realmente importante para você? Humanização institucional. Paz. Família. Amor. Evolução espiritual. O que mais? A vida. Oi? Amar a si próprio. Quem mais? Servir a Jesus. Quem mais? Verdade. Saúde. Paz. Fim do capitalismo. Quem mais? Respeito. Deus. Quem mais? O que é importante para você? O que você não abre mão? Amor. Aprendizado. Felicidade. Ó, até demorou para sair. Liberdade. Honestidade. Que mais? Paixão. Compaixão. Obrigada. Virtude. Quem mais? Amizade. Segurança. Isso mesmo. Mais alguém? Viagem. Super concordo. Lazer, né? Brincar. Que mais? Aventura. Conhecimento. Respeito. Oi? Família. Tem alguma coisa? Justiça. Igualdade de oportunidades. Tem alguma dessas coisas que a gente falou que você não acha que é importante? Fim do capitalismo. Quando a gente fala de capitalismo, o que a gente está querendo dizer com isso? Oi? Fim da exploração. Quando a gente fala fim da exploração, todo mundo se conecta com isso? É, né? Mas, sendo que se a gente se inclui na exploração, fim da exploração humana. Quem é humano aqui? Daí fica mais fácil, né? Então, isso que é muito interessante. Não tem nada que ninguém falou aqui. Quando eu faço essa parte, quando a gente divide para diversos públicos, não existe um só, o que é importante para mim, que não seja importante para o outro. Nada. Porque quando a gente fala, por exemplo, de um capitalismo, o que a gente está querendo falar é fim da exploração. Na verdade, é que eu tenho a liberdade de escolha. Então, isso daí é o que a gente chama, dentro da comunicação não violenta, de necessidades. O porquê. O porquê que a gente faz o que a gente faz. E tem uma diferença do que são as estratégias. Estratégia é como e quando a gente faz o que faz para conseguir o que é importante para a gente. E aí é que dá problema. Porque eu quero ser feliz. Você também quer ser feliz? Muito. Como é que você faz para ser feliz?
Cada hora de um jeito. Mas talvez a sua estratégia de ser feliz seja diferente da minha. Então, por exemplo, eu, particularmente, eu não gosto muito de um show de punk rock. Me atormenta um pouco a cabeça. Mas tem gente que, para ser feliz, adora ir num show de punk rock. Só que a nossa estratégia... Ele fica feliz e eu fico feliz para ouvir música clássica. Eu iria para uma música clássica com você. Você também não iria para o punk rock. Então, por exemplo, deixaria a gente feliz se a gente fosse escutar uma música clássica. Isso é uma estratégia. Mas a felicidade é o que a gente busca. E é isso onde que a gente se conecta. Então, quando a gente se conecta com outro ser humano, a gente se conecta com o que é importante, que é o que sustenta essa vida entre nós. O que está honrando essa vida. E sempre é o que é importante para a gente. Expressar a nossa vulnerabilidade pode nos ajudar a resolver conflitos. Isso gera cura e traz autenticidade. Quem sabe o que significa essa palavra, autenticidade? Eu não vou falar da etimologia dela de novo, tá? Tipo, uma etimologia novamente. É só... Quem sabe o que é autenticidade? Oi? Seres o que realmente sou. Ser franco, ser honesto. Ser verdadeiro. Me mostrar como eu sou. Chegar lá, entrar e falar, é isso. Não dá um medinho? Se aceitar. Dá um medinho, né? As pessoas me verem como é que eu sou. Que eu tenho emoção. Que eu tenho medo apesar da coragem. Né? E se mostrar e me mostrar como humano. Isso ajuda a gente a se conectar. Então, o texto que eu li no começo, falando as palavras, elas podem gerar pontes ou muros. Então, a gente se demonstrar o que a gente é ajuda muito a gente se conectar, a gerar essas pontes. Eu queria fazer um exercício... Bom, vamos passar, depois eu faço esse exercício. Então, o que a gente sente quando essas necessidades não são atendidas? Quando você quer paz e você não tem paz. Quando você quer liberdade e você não tem liberdade. Quando você quer uma família e a sua família não está ali. Ou quando você quer que dá uma sensação de pertencimento. E o pertencimento, você não se sente incluído num grupo. O que acontece com vocês quando isso não é atendido? Defesa, mas o que você sente? Quero sentimento. Oi? Medo, frustração, tristeza, enxaqueca, angústia. Aqui tem umas dicas, tá, gente? Oi? Depressão, angústia, raiva, ansiedade, frustração. O que mais? Irritado. Quem fica irritado aqui? Quem se sente magoado? Ótimo. Que bom, eu estou falando com seres humanos. Bem-vindo ao time. Entediado. Alguém está entediado aqui? Pode falar. Vocês estão sendo educados. Olha que legal. Diz. Se sente triste. Eu também. Quando que você se sente triste? A família. Com família? Os familiares. Com os familiares. O que acontece com os familiares? Problema de saúde. Quando existe um problema de saúde e traz uma impotência. Só.
Olha que interessante. Então, a gente sempre sente. Sentimos muito. Por isso que é importante a gente se conectar com o que a gente sente. Porque sentimento dá a dica exata do que está presente ou ausente do que é necessário para a gente, para a nossa vida. Então, quando a gente se sente frustrado, que algo não aconteceu porque da forma que a gente gostaria, só está dando uma indicação de que talvez eu tinha necessidade por ordem, talvez eu tinha necessidade para contribuir, talvez eu tinha necessidade para me expressar, de ter a liberdade de falar o que eu penso. E o que realmente eu estou sentindo? Isso vai dar a dica. O sentimento ele é excelente. E quando eu me aproprio desse sentimento, eu posso virar para uma pessoa e falar: eu fiquei com muita raiva quando você falou alguma coisa para mim, ou você não me escutou numa reunião, porque eu tinha uma coisa para contribuir. Que é completamente diferente de eu falar: seu idiota. Ou você não leva em consideração o que eu penso. São conclusões, não são fatos. Então, eu vim chamar a Bela Gil. Bela Gil é uma parceira. Que é como que a gente poderia substituir essas reações que fazem com que a gente se desconecte do outro para falar o que a gente está sentindo, honestamente, para a pessoa. Porque é nossa responsabilidade informar o que a gente está sentindo para o outro, porque o outro não tem como descobrir. Mal a gente sabe o que acontece nesse complexo aqui. Imagina o outro que está do lado de fora. Então, assim, tem alguns exemplos que a gente pode usar, que é: sou eu que mando aqui. Quando vocês escutam essa frase, o que acontece com vocês? Quem fica feliz ao ouvir essa frase? Mas não é você que fala. Quando você escuta, sou eu que mando aqui, você fica felizona. Uma declaração de guerra. Você se sente agredido, né? E se você escuta: me sinto incompreendido quando vocês não realizam o combinado. O que acontece? Mesma coisa? Envolve. Eu me sinto assim. E o que a gente sente, a gente não... É nosso, não é do outro. Não necessariamente o outro que fez a gente se sentir isso. É nosso. É a nossa resposta. Quando vocês não realizam o combinado. A gente combinou uma coisa, achei que eu fui clara, foi feita outra coisa, eu fiquei perdido, fiquei confuso. E eu me sinto incompreendido. Achei que estava claro. Outra: João não tem consideração ao próximo. Tambor do julgamento. Quando João faltou na nossa aula, sem avisar com antecedência, me senti desrespeitado. Me senti que eu não importo. Olha a diferença das mensagens que a gente escolhe. Você não se importa comigo. Quem já escutou essa frase? Jura? Quem já falou essa frase? É tipo um exemplo, uma avó falando para um neto. Ou para o marido, falando para uma mulher falando para o marido, enfim. Me sinto abandonada e triste quando você não vem me visitar. Olha como é diferente. Apesar do impacto, é difícil, traz incômodo. Traz um incômodo, assim, você falar que a tua ausência pode gerar algo em alguém. Nós somos interdependentes. Tudo que a gente faz tem um impacto na gente
nas nossas relações e ao nosso redor. Eu faço tudo sozinha ou sozinho. Quem já falou isso? Quem já escutou isso? Vocês conseguem rir da situação? Agora? Na hora é diferente. Você não vê o que eu faço. Daí a Bela Gil que substitui as coisas. Como é que a gente podia substituir essa frase para uma outra frase, forma de comunicar, gerando conexão? Gostaria que você me ajudasse a preparar o jantar 3 vezes por semana. A resposta pode ser sim, não, talvez nessa semana não rola. E daí o que faz? Entra num acordo. Ela já fez comunicação não violenta. Você é muito egoísta. Quem já ouviu essa frase? Quem já se falou essa frase para si? Nossa, como você é egoísta. Aquela vozinha, né? Nossa, que egoísta. Gostaria que a minha opinião também fosse considerada na decisão. Eu também tenho alguma coisa para falar. Eu também tenho alguma coisa para dividir. A violência é uma resposta trágica para uma necessidade não atendida. Então, quando uma violência aparece, ou a gente se sente agredido de qualquer forma, é uma bandeira, é uma excelente oportunidade que a gente tem de perceber que algo está faltando ali e que eu preciso entender um pouco mais. Que é para uma necessidade de cuidado, de conexão e apoio, suporte. Então, a rede de suporte ela é muito importante. Por exemplo, hoje eu vim aqui, eu convidei uma grande amiga minha, a Maria Carolina, para me dar um suporte, porque dentro de tantos olhos que estão me olhando, eu sei que eu olho lá e tem uma pessoa que eu conheço que me traz uma calma, e eu sei que eu não estou sozinha. Obviamente, eu não estou sozinha, mas eu tenho uma pessoa que eu tenho uma conexão importante. Então, a rede de suporte com as pessoas que a gente sabe que a gente pode contar, isso faz com que a gente diminua a nossa violência interna, de essas vozinhas que ficam surgindo na cabeça da gente. Ah, mas você não é boa o suficiente. Nossa, as pessoas vão achar horrível o que você está falando. Nossa, Renata, por que você saiu de casa hoje? Né? Tem umas vozinhas aqui dentro. Então, pedido versus ordem. Os pedidos, a resposta sempre pode ser sim, não, talvez não hoje, não agora. Agora, quando é ordem, qual que tem que ser a resposta? Sim e do meu jeito. A gente brinca na comunicação não violenta que as nossas orelhas, a gente só escuta pedido. Porque quando eu falo sim para uma pessoa, esse sim pode ser um sim para mim também. Mas pode ser um não para mim. Não para alguma coisa que é muito importante para mim. E quando eu abro mão do que é muito importante para mim, o que acontece? O que vocês sentem? Oi? Distração. Frustração. Que mais? Eu fico com raiva. Muita. Oi? Uma ruptura. Como eu estou sendo desleal comigo, não estou sendo honesta. É a prática da não empatia. E você fala, putz, falei isso querendo falar outra coisa. Me desconectei de mim. E daí, como é que eu ajo com a outra pessoa? Primeira vez pode ser ok, a segunda vez pode ser ok, e a terceira vez? Você já começa a julgar as coisas, né? Fazer na barriga, nas coxas. E daí, de repente, a pessoa fala tipo, por favor, você poderia me passar
O sal. Daí você joga o sal na cabeça da pessoa. Então, ouça com empatia e pergunte com curiosidade. Se eu pudesse deixar qualquer coisa aqui para vocês levarem para a vida de vocês, seria isso. Ouça com empatia e pergunte com curiosidade. E eu queria fazer um exercício agora com vocês, para a gente pegar uma pessoa que está do seu lado, a gente vai fazer em dupla, isso. A gente tem uma norma social que a gente pergunta, fala, oi, tudo bem? E a pessoa fala, tudo bem. E a gente está mentindo na caruda. Né? Imagine só se eu pergunto, oi, tudo bem? Imagine só se ele me fala o que está acontecendo. Pelo amor de Deus, me tira daqui. Né? Então, esse vai ser o exercício. A gente vai, em duplas, a gente vai exercitar essa escuta empática. Escuta empática, ela exige presença, de você escutar o que a pessoa está te trazendo. E não o que você quer responder, e não o que aconteceu na tua vida, e não o que você pode contribuir, o conselho que você pode dar. Não, é só o que a pessoa está te trazendo. E a gente vai fazer isso, você vai virar para uma pessoa e falar, oi, tudo bem? E ela vai me falar, de verdade, como ela está. Durante 1 minuto. Terminou esse 1 minuto, eu vou falar, pedir para vocês pararem, e vocês vão ficar 10 segundos olhando um no olho do outro, sem falar nada. Tá bom? E daí, você permanece na mesma dupla e você pergunta, oi, tudo bem? E a outra pessoa responde. Todo mundo quer fazer isso? Topa fazer isso? Então, escolha a sua dupla. E 1, 2, espera aí, cronômetro. 1, 2 e valendo. Oi, tudo bem? Gente, não tô acreditando. Deixa eu tirar uma. Pronto. Agora, 10 segundos em silêncio. Sustenta o olhar, um olhando para o outro. Valendo 10 segundos em silêncio. Pronto. Agora, pergunta para a pessoa. Oi, tudo bem? Valendo.
Pode parar. E agora 10 segundos, sustenta o olhar. Isso. Pronto. Se quiser agradecer a pessoa que você fez essa brincadeira, fica à vontade. Agora me conta, como é que foi? Gente, como é que foi ter um minuto inteiro para você falar sobre você? Alguém quer compartilhar? Como é que foi? Me conta. Foi pouco? Um minuto foi pouco? Podia falar a tarde inteira? É? E quem achou que um minuto foi demais? Você? Me conta. Eu estou bem, não tinha muita coisa para falar? Sim. E demorou para passar. Tipo, é um minuto que parece que são 10. Ótimo. Foi desafiador. Foi desafiador. Eu gostei da palavra que você usou. Me conta. Causou tudo que você já tinha falado, que nós já sabemos, né? Incômodo. O que eu vou falar? Tá me olhando, eu tô vulnerável. Ih, tá me vendo. Né? Até sou. E como foi bom? Foi ruim, mas foi bom? Tirou da comunidade. Se conectou? Se conectou? Ótimo. Como é que foi escutar durante um minuto a outra pessoa sem querer dar, ai, mas faz isso, faz aquilo, ai, opiniar, ou falar, nossa, mas isso também aconteceu comigo, você não sabe da minha história também. Toda vez que você ouve alguma coisa, você se sente pressionado a dar uma opinião. Você ficar falado, parece que você está em débito com a pessoa. Você sentiu que quando a pessoa te conta, parece que ela estava esperando uma resposta. É muito difícil. Perguntar mais. Olha, ouça com empatia e pergunta com curiosidade. Quero saber mais, me fala, me conta. Quero saber. Sim. Essa escuta empática, ela é muito importante. Eu estou nervosa. E como foi falar eu estou nervosa? Constatou o seu nervosismo. Você é ansiosa ou você está ansiosa? E o rótulo que a gente faz? E a autoempatia? E o terceiro, quarto slide, quando a gente fala da autoempatia, de tirar os rótulos que a gente coloca na gente? A gente é uma coisa, a gente está outra. Porque se tem um momento que você não está ansiosa, então você não é ansiosa. Deixa eu passar aqui só por causa do horário, para honrar o horário. Muito bom. Obrigada, gente, por terem participado disso. Eu gosto de interessante. Então, fica a dica de, por exemplo, quando vocês forem para a oficina, de estar presente, escutar, se escutar o que você está sentindo, o que é importante para você, e escutar o outro pelo outro, para gerar incômodo, para conectar, para realmente sentir junto com você e com o outro.
Então, como que a gente ouve um pedido? Então, antes de responder sim, é sempre um pedido. Alinhado com os meus valores, eu sempre posso fazer uma pergunta antes de um pedido antes de fazer a resposta para criar esse diálogo. Então, aquele exemplo que a gente fez, que coloquei ali da Bela Gil, você poderia me ajudar a fazer o jantar 3 vezes por semana? E você pode falar, eu posso fazer o jantar com você 2 vezes por semana, quando eu não tenho a minha pós-graduação? Nem a pessoa fala, eu prefiro fazer uma vez só, jantar com você. Então, você pode cozinhar um dia e eu cozinho outro? Olha só o bate-bola acontecendo. A gente nunca sabe no que vai terminar. É um lugar, é um acordo. O acordo é onde que eu caibo e a pessoa também cabe. E a gente tem espaço para nós dois, que é adequar, mas não se reduzir. E assumir responsabilidade sobre as nossas respostas. Se eu falar sim, eu assumo. Se eu falar não, eu assumo. Se eu falar não agora, eu assumo. Ah, mas sabe o que é? Eu não queria ter falado. Sim. Ué, mas você falou. Pode eu mudar? Vamos mudar o acordo. Mas eu estou confiando que você sabe o que você está me respondendo. E não sei também é uma resposta. Eita. Gente. Ai, para onde que eu aponto? É para cá? Poder compartilhado. Quando a gente fala do poder na comunicação não violenta, é entender que a gente tem um poder de escolha, poder de liberdade. E tudo que a gente responde, a gente assume responsabilidade. Então, quando eu falo, eu tenho dificuldade, ou isso é difícil, isso é fingir que eu não tenho escolha. Por exemplo, quando eu comecei a estudar sânscrito, é difícil, né, gente? Só que é difícil porque eu nunca entrei em contato. E eu falar que eu não vou fazer porque é difícil, é que eu não vou me expor à minha ignorância, de eu não saber sânscrito, e estudar e colocar um esforço devido nessa direção até eu ter conhecimento para saber sânscrito. Eu posso falar, eu não quero estudar sânscrito porque eu não quero usar esse esforço. Quero fazer outras coisas, eu quero ir para a praia. Não quero estudar sânscrito. Mas falar é difícil é fingir que eu não tenho escolha. A coisa pode ser... Eu gosto da palavra desafiadora, que nem você falou. A palavra desafiadora, quando você fala assim, é difícil, e daí você fala, é desafiador. O que você sente? Qual que é a diferença entre os dois? Desafio, eu vou lá e falo, vou subir essa escada correndo, sem tropeçar. É um desafio. Falando com vocês ou chupando manga. É desafiador. Então, eu vou falar, não, é muito difícil. Muito difícil, eu já vou falar que eu não consigo. Significa, eu não consigo. Então, assim, essas vozes que a gente fala para a gente precisa prestar muita atenção, porque a gente pode começar a acreditar nelas. Interromper é avisar que não está bom para você. Então, quando a gente está numa conversa e a gente está sentindo demais ou está demais para a gente fala, a gente pode continuar isso daqui 5 minutos? Ou daqui 5 dias? Ou daqui 5 anos? Porque pode ser que eu vá romper uma conexão que é muito importante para mim, porque está demais para mim. E só eu sou responsável para falar, agora não dá. Daqui a pouco, quando eu estiver mais calma, eu assumo, eu volto. Quando eu estiver em outro lugar dentro de mim. Isso é responsabilidade nossa. Fazer sentido juntos. Validação de uma força que revela a nossa coexistência.
Quando a gente divide o nosso poder, a gente sabe que eu não mando em você, você não manda em mim. É uma coexistência. Eu existo e sou dependente de todos vocês. Eu não conseguiria comer se não tivesse uma pessoa que plantasse, uma pessoa que transportasse o alimento da produção para um supermercado, uma pessoa que tivesse um supermercado, uma pessoa que trabalha no supermercado, uma pessoa do caixa, e uma pessoa que eu trabalho para ganhar um dinheiro para comprar o dinheiro. Nós somos conectados. Não existe sou eu e não existe o outro. E honrar essa conexão, essa coexistência, de a gente fazer sentido junto. Se você não está feliz, isso é meu problema, sim. Porque quem já conviveu com pessoa triste do lado? Afeta, né? Porque isso é a nossa coexistência. Então, o teu bem-estar é tão importante quanto o meu. E a gente precisa criar tempo e diálogo para honrar essa coexistência. E brincar de compartilhar riscos. Eu gosto muito disso. Quando a gente toma uma decisão em conjunto, em grupo, dentro de uma equipe, é uma decisão nossa. E se eu não falo o que eu penso, é responsabilidade minha. E se foi o grupo que decidiu, e eu não estou cabendo nele, eu não estou honrando a vida que está dentro de mim. Se não fala, isso é responsabilidade do outro, isso não é responsabilidade minha. A gente tem a nossa responsabilidade sobre a nossa coexistência, de compartilhar o nosso poder. Senão, outro vai tomar decisões pela gente. E a gente não gosta disso. Eu não gosto. Alguém gosta? Decisões muito viscerais? Dá não, né? Eu queria finalizar fazendo... Eita. Nós somos limitados, apenas limitados pela nossa compreensão de amor e imaginação. Eu gostaria de terminar nosso encontro hoje com isso, porque quando a gente conhece uma pessoa e ela traz a perspectiva do mundo, com a história que ela tem de vida, e gera um incômodo, e a gente vai para um outro lugar, e a gente se comunica e se conecta, a gente pode criar o que a gente quiser. A gente não é limitado. Limitado é a nossa compreensão. E por isso que a gente se conecta com o outro. Para ampliar a nossa compreensão da gente e a nossa compreensão do outro. E a nossa compreensão da vida. Então, a comunicação não violenta, ela vem como um convite. Não é uma fala específica, mas é uma forma como a gente se coloca no mundo. Como a gente se acolhe, como a gente acolhe o outro e como a gente assume responsabilidade sobre tudo que a gente escolhe. Então, eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Depois, se vocês quiserem anotar, esse é o meu e-mail, de vocês me contarem como é que foi. Como é que foi para vocês essa experiência? O que vocês acharam que é válido, o que vocês acharam que não é tão válido? E também eu gostaria que vocês, se quisessem, com o meu coração aberto, vocês me dissessem alguma coisa que eu poderia melhorar. Porque eu tenho uma necessidade de contribuir. E se eu puder contribuir de uma forma mais efetiva, eu vou ficar muito feliz. Só que eu só vou conseguir isso se vocês me ajudarem. Então, diga. Um acréscimo.
Como é que você se chama? Ângela. Eu estou sentindo a mesma coisa que você, que eu quero saber mais, eu quero dividir mais. E eu quero passar mais o pouco que eu sei. Porque eu não sei demais. Isso é uma coisa que a gente aprende junto, a gente cria junto. Eu gostaria muito de poder compartilhar algumas outras coisas que eu posso oferecer aqui, principalmente como é que formas de escutar alguns pedidos, forma de a gente assumir, se apropriar do nosso poder. Mesmo numa instituição onde, que você bem falou, é de poder, que você tem que responder uma estrutura hierárquica. Eu adoraria, mas... obrigada. Infelizmente, a gente tem um tempo limitado, mas eu me coloco à disposição da gente fazer uma imersão disso em um outro momento. E é importante a gente encontrar pares aqui dentro, pessoas, né, a minha rede de suporte, uma rede de suporte aqui dentro, onde que vocês começam a criar isso de dentro para fora. Porque somos seres humanos. E é uma instituição com seres humanos. E é uma instituição de seres humanos. Então, se a gente está sentindo essa falta, talvez a gente possa começar a mudar a nossa estrutura de se relacionar aqui dentro também. Por que não? Lembra que a gente é limitado só apenas pela nossa imaginação e pela nossa compreensão de amor. Tem quanto tempo? Tem mais algum tempo para falar alguma pergunta e resposta? A gente tem mais 10 minutos, se alguém quiser. Eu gosto muito, na comunicação não violenta, a gente sempre finaliza ou com algumas perguntas, ou com alguma celebração, ou com algum luto, alguma coisa que não foi tão legal. E eu queria abrir esse espaço, a gente tem 10 minutos. Se você quiser perguntar alguma coisa, se você quiser agradecer alguma coisa, ou se você quiser fazer... Algum falou, isso não foi legal. Isso também cabe. Obrigada. Sim. Aquele primeiro texto. Primeiro texto. Ele se chama Palavras são Janelas, ou Paredes. O nome da autora é Ruth B. Meyer. É isso? Veio num momento especial da minha vida e é uma perspectiva, através desse texto, de uma reconciliação. Oi, gente, arrepiei. Obrigada por ter dividido isso. Isso é importante. Foi sem querer. Mas eu fico feliz porque foi intencional. Foi sem querer, mas foi intencional. De trazer isso para a gente ampliar cada vez mais o nosso senso de eu e o nosso senso de responsabilidade. Obrigada a você. Mais alguém? Posso fazer, então, uma pergunta para vocês e quem se sentir à vontade? De tudo que você ouviu durante essa 1 hora, quase, uma coisa que você levaria para o seu dia a dia agora? Alguém gostaria de dividir? Naquela experiência de ouvir o outro, perguntar como é que o outro está, eu tive 1 minuto de grande dificuldade de não interrompê-la, né? Então, uma coisa que eu vou levar daqui é a questão da empatia, ouvir com empatia. Procurar ouvir sem interromper muito, dar atenção verdadeira para a pessoa com quem eu estou me comunicando.
é algo que me marcou aqui nessa conversa, que eu espero aproveitar na minha vida, né? Obrigada por dividir. Mais alguém? Uma parte que eu achei muito bacana foi aquela coisa da substituição, né? Que é quando a gente percebe que muitas vezes não é o que a gente fala, é o modo como a gente fala que faz as coisas acontecerem de uma maneira ou de outra, que a comunicação funcione melhor ou não. Então, eu acho importante a gente perceber o modo como a gente se comunica, como a gente pede alguma coisa, como a gente conversa com o outro, né? Isso é importante para a gente ver realmente como a comunicação não violenta ajuda no diálogo interpessoal. Isso eu achei muito bacana. Obrigada, obrigada. É isso, né? A gente tem escolha. Eu gostaria de dizer que eu já vivi isso que você falou em relação ao meu filho, e a gente pratica esse tipo de ouvir o outro, né, se colocar no lugar do outro, e assim eu percebi que a minha comunicação com ele melhorou 100%. Então, assim, eu acho válido realmente colocar isso em prática. E eu fiquei feliz de ter participado. Obrigada. Se você pudesse se sentir à vontade, o que você acha que mais mudou? O modo dele se relacionar com a gente, ele tem 12 anos, mas aos 9, 10 anos a gente tinha muita dificuldade de se comunicar mesmo. Dele se colocar, assim, eu não sabia ouvi-lo, né? Então, assim, não é rebeldia nem nada, mas eu senti essa distância entre a gente. E, assim, a partir do momento que eu comecei a ouvi-lo, que a gente se colocou, eu, meu marido, a gente se colocou, a gente estabeleceu uma comunicação. E hoje a nossa ligação é muito forte. Assim, tudo que se passa com ele, como você falou naquele momento, assim, tem hora que ele fala, mamãe, agora não. E antes eu não tinha essa paciência, eu queria saber. Aí eu falava, tá bom, então quando você se sentir à vontade, você fala. E aí ele vem e fala. E ele fala coisas assim que eu acho que um menino de 12 anos não falaria com a mãe ou com o pai. Pelo menos no que eu vejo hoje, na realidade que eu vivo. Então, assim, eu consigo sentir o tempo dele. Eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então, se falar uma coisa que a minha chefe sabe disso, eu já quero, jogo, saber. Então, eu consegui alcançar o tempo dele. E isso me deixa muito feliz, porque, assim, para mim é uma vitória que eu alcancei. Assim, a gente tem uma relação legal. É claro que, lendo alguns livros de Samitiba, tudo, a gente sabe que os filhos da gente não contam tudo. A gente tem essa ilusão, mas, né, eles não contam, assim como nós não contamos, né? Mas, assim, a nossa comunicação melhorou muito, né? E, assim, eu consigo, isso me deixa muito feliz. E me mudou também em muitos aspectos, com outras pessoas. Eu consigo sentir o tempo dele, né? De deixar, como você falou, a gente às vezes se relaciona com o outro no nosso tempo, esquece do tempo do outro, né? E eu acho que essa mudança, para mim, foi muito bacana. Lendo, né, pesquisando, procurando ajuda, porque eu senti essa necessidade de estabelecer essa comunicação, porque eu acho que lá para frente talvez fosse mais difícil. Então, para mim, eu me sinto feliz porque eu achei que foi uma vitória. Essa questão de substituir as palavras, né? Em casa, eu aplico uma dinâmica que eu aprendi com o Samitiba. Eu falo que nós somos uma equipe. Então, cada um dessa equipe tem um papel. E nenhum é mais importante do que o outro. Todos somos importantes. Se um falhar, a equipe falha. Então, eu acho muito legal isso. E eu adoro essas palestras, gostaria até de me manifestar para a Sônia. Eu busco muito autoconhecimento, né? Uma pessoa aí falou de evolução espiritual, eu estou nesse momento. Então, assim, eu acho muito legal, gostei de todas as palestras daquela... Eu não lembro o nome que veio esses dias aí falar, que tinha até pouca gente, segunda-feira. Eu acho muito legal, porque é através do autoconhecimento que a gente muda algumas coisas na gente. É difícil, não é fácil. É desafiador? É desafiador. Não é difícil, é desafiador, é verdade.
Tá, obrigada. 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 Ver como a comunicação ela ajuda a gente a se conectar, principalmente com as pessoas que são mais importantes para a gente, que a gente tem medo de perder essa conexão. E quando a gente ajuda, entende que a presença do outro é tão importante quanto a nossa, a fala do outro é tão importante quanto a nossa, o tempo do outro é tão importante quanto o nosso. Que lindo. Obrigada pelo seu depoimento, de se compartilhar. É importante. Sônia, viu? Muito obrigada. Ele falou assim: mãe, você é invasiva. Eu nunca esqueço isso. Ele chegou para mim e falou: mãe, você é muito invasiva. E eu, como ela, eu também aprendi a ouvi-lo, a aceitar, né, a deixar que ele fala sem interferir na conversa, né? Deixa eu falar, mãe. E eu não deixava, né? Eu queria me impor, né? E hoje não. Hoje eu consigo essa conexão com o meu filho, de ouvi-lo, né, de deixá-lo se expressar comigo. Então, isso realmente é bem importante, esse contato aí. E a palavra invasiva, eu não esqueço, é uma coisa que está aqui comigo e eu sempre repito. Não serei invasiva. Hoje eu falo com a minha filha, pode deixar que eu não vou ser invasiva. Deixa que eu não vou ser invasiva. Ele falou: isso mesmo, mãe. Mas foi um aprendizado, realmente. Na realidade, quando ele disse que se sentia invasivo, foi porque assim, ele começava a contar uma história ou fazer alguma coisa e eu interrompia. Eu sempre interrompia ele. Eu falei: não, mas não pode ser assim. Tem que ser. Eu queria que fosse do meu jeito, mãezona. Sim, por contribuir muito. Aquela mãe que quer abraçar tudo, quer pegar tudo, quer abraçar o filho, não quer vê-lo sofrer. Né? Não quer, eu não quero, calma, eu vou te ajudar. Mas não era isso que eles queriam, né? Eu quero compartilhar, exatamente. Isso, perfeito, exatamente isso. Você viu como é interessante? Quando a gente se conecta com a necessidade do outro, o outro cabe, a gente também cabe. E não é para se martirizar porque a gente foi invasiva. Tinha uma necessidade importante ali de contribuição, versus a necessidade dele ser ouvido e ser visto. E daí como a gente chega num acordo? Acho que já deu tempo? Tá ótimo. Então, eu queria agradecer mais uma vez pela presença de todos, e presença não só física, mas presença mesmo, de mente e corpo. Má, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu me sinto extremamente privilegiada por estar dividindo isso, e pelo convite, pela presença, pela confiança, e realmente foi muito bom. E Sônia também, muito, muito, muito obrigada. E Má, muito obrigada por você ser minha rede de suporte aqui e saber que eu posso ir para qualquer lugar, que eu não estou sozinha. Gostaria de agradecer a vocês, muito obrigada. E também gostaria de parabenizar vocês pelos dias de vocês, que está chegando essa semana, que o trabalho que vocês fazem é muito relevante para o funcionamento desse país. Tá bom? Muito obrigada.